Oi, gente. Eu estava a caminho para dar minha aula de História da Medicina na Faculdade de Medicina hoje, né, que eu tô como professor convidado lá. Vou dar umas aulas aí até o final do semestre. E aí, fui surpreendido pela escolha de Tim Walz pela Kamala Harris como vice dela para a chapa presidencial lá nos Estados Unidos. E vou dizer uma coisa para vocês. O Tim Walz é de longe, assim, a melhor escolha possível que Kamala Harris tinha. Ele não é, assim, uma maravilha quando o assunto é política externa. Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo. Mas em política interna, em questões importantes, o que ele fez como governador é impressionante. É impressionante. E ele está à esquerda da Kamala Harris quando o assunto é política econômica. Com essa escolha, a Kamala Harris praticamente garantiu que todos os progressistas, que é a ala do Bernie Sanders, a ala mais à esquerda, toda essa ala vai votar nela. Então, e uma coisa eu tenho que falar aqui sobre a Kamala Harris, que eu também não sou um desses entusiastas da Kamala Harris. A Kamala Harris é apoiada pela ala corporativa americana tradicional, então a Kamala Harris... esse povo que fica, que coisa maravilhosa, uma mulher afrodescendente chegando à presidência, podendo chegar à presidência dos Estados Unidos, é um negócio meio exagerado e nonsense, até porque a Kamala Harris não vai ser uma pessoa assim muito de esquerda quando o assunto for imperialismo, quando o assunto for Gaza, né? Ela vai ter aquela posição mais moderada e tal. Ela já sinalizou que vai criticar o Netanyahu de vez em quando a coisa é excessiva, né? Vai criticar, vai dizer que a vida, o mínimo, né? Que a vida dos palestinos importa, sabe o básico, sabe o mínimo, isso ela vai fazer. E ela escolheu uma pessoa que vai na linha dela de fazer o mínimo nesses quesitos. Mas quando o assunto é política interna, econômica, para a classe trabalhadora dos Estados Unidos, o Tim Walz está à esquerda dela, está à esquerda da Kamala Harris, e eu vou mostrar isso com as políticas dele, resumidas aqui pelo Kyle Kulinski, do Secular Talk, que é um cara que eu gosto, né? E ele diz o seguinte, Tim Walz é o governador, não com maior base, quando ele diz aqui, most base, base é uma gíria nos Estados Unidos, que é o governador assim mais retado, melhor governador, né? Com a maioria de apenas um assento em Minnesota, ele é governador da Minnesota, ele fez o seguinte, ou seja, ele tinha uma minoria estreita como governador, apenas um assento, e ele conseguiu fazer como governador merenda escolar universal gratuita para as crianças, o que nos Estados Unidos não é fácil, não é garantido, enfim, muitos estados não garantem, mas enfim. Cannabis, não, erva legal, cannabis legalizou. Eletricidade livre de carbono até 2040, ou seja, tem uma agenda ambiental extremamente positiva, reconhece o problema do aquecimento global, não é negacionista, não só não é negacionista, atuou como governador para combater o aquecimento global. Descontos fiscais para a classe trabalhadora de até 1.300, ganhando menos de 150 mil dólares por ano. Ou seja, reduziu impostos na classe trabalhadora. Uma coisa que eu defendo aqui no Brasil, sei lá, desde que o canal foi criado. Que é o quê? Você deve tributar menos a classe trabalhadora, menos a classe média e mais os mais ricos. Ele pode não ter conseguido tributar muito os mais ricos, mas dar descontos para a classe trabalhadora ele deu. E com isso ele ganhou o apoio dos sindicatos, ele ganhou o apoio de movimentos sociais progressistas, justamente porque fez isso. Esse é o tipo de coisa que está à esquerda da Kamala Harris. A Kamala Harris, nem sei se defende isso daqui. Talvez passe a defender até para ser eleita, né? Como apelo popular durante a campanha, né? Porque a Kamala Harris não é uma pessoa tão de esquerda assim. Já expliquei isso aqui no canal. Mas enfim. 12 semanas de licença familiar remunerada. Isso não existe nos Estados Unidos como lei. Mas ele implementou como regra do estado da Minnesota. 12 semanas de licença familiar. Estados Unidos tem uma perspectiva que basicamente tem muita gente que nem tem licença familiar. A licença familiar é ridiculamente baixa, tipo 2 semanas, 3 semanas. Ele conseguiu 12 semanas lá em Minnesota. 12 semanas de licença médica remunerada.
terapia de conversão proibida, ou seja, sabe aquelas terapias de conversão dos gays que os teocratas querem implementar para fazer os gays deixarem de serem gays? Ele proibiu essa violência contra a comunidade LGBTQI+. Então, positivo também. Leis de bandeira vermelha para armas. Só explicar o que é isso. Isso é o seguinte: se existem indícios que uma pessoa vai ser um risco para ela mesma ou para outras pessoas, seja por motivos mentais, seja por algum tipo de atuação, ela perde o direito de portar armas. Isso deveria ser óbvio. Muita gente pensa, mas é óbvio que isso existe. Nos Estados Unidos não existe. Nos Estados Unidos, mesmo gente que tem parafuso solto, né, em muitos estados não perde o direito de manter armas de fogo. Então aqui ele fez o óbvio, né? Verificações universais de antecedentes para armas. Gente, isso está num artigo meu sobre a política americana. Eu fiz um artigo, posso até colocar o artigo que já foi publicado na Saúde em Debate no comentário fixado para quem quiser ler. Mas eu analiso como a esmagadora, para mim a prova maior tem a ver com isso daqui, de que os Estados Unidos não é uma democracia, é uma oligarquia, é uma plutocracia. Quase 92%, entre 88% a 93% da população dos Estados Unidos defende verificações universais de antecedentes para armas. Mas essa lei federal não existe. Como é que um país pode se dizer uma democracia quando a esmagadora maioria da população pensa uma coisa, defende o óbvio, você tem que verificar se a pessoa é criminosa antes de vender uma arma de fogo, e isso não é lei. Não existe essa lei federal, mas ele implementou no âmbito estadual. Registro eleitoral automático para facilitar para as pessoas votarem. Enquanto muitos políticos, especialmente os republicanos, dificultam o voto, ele ajudou as pessoas a votar. Faculdade pública gratuita para quem ganha menos de $80 mil por ano. Excelente, ampliando acesso à educação. Proibição de produtos químicos, né, perigosos. Aumento de $2,2 bilhões no financiamento de escola de ensino fundamental e médio. Negociação setorial para trabalhadores em lares de idosos, entre outras coisas. Olha, e além de tudo isso, que já seria muito bom para a classe trabalhadora lá dos Estados Unidos, ter uma pessoa que tem interesse nos benefícios, né? Além de tudo isso, ele mostra uma certa sensibilidade, né, o Tim Walz, uma certa sensibilidade para as questões como gás e tal. Agora, nessas questões, ele vai seguir a linha da Câmara, que é aquela linha que não é maravilhosa não, viu? Que é aquela linha que não reconhece genocídio, é aquela linha que só, assim, critica morte de civis, que deve ser criticado, mas cuja ênfase é meio light, então não é uma maravilha. Em relação ao Brasil, não tem política, nada público dele, mas o que a gente pode presumir é que é uma posição estilo da Joe Biden, contra golpe, por causa do Bolsonaro e do bolsonarismo, e hostil ao bolsonarismo. Considera o bolsonarismo uma coisa ruim. Ótimo, né? Isso daí é uma vantagem, obviamente. Então, assim, e outro motivo que faz do Tim Walz uma escolha muito boa e que é muito importante que políticos brasileiros comecem a utilizar essa estratégia é o seguinte: quando chegam para ele em entrevistas, e ele foi o cara que ficou famoso agora por chamar os republicanos de estranhos, né? Eles são só pessoas estranhas e tal, ele tem um senso de humor e tal, tipo Flávio Dino aqui no Brasil, que usa de humor para esculhambar com a direita. Ótimo, isso daí essa é uma tática excelente, a extrema-direita sendo ridicularizada, excelente. Mas uma outra tática que ele tem, que eu considero realmente muito boa e que a esquerda brasileira pode absorver como tática discursiva, como jeito de falar, é o seguinte: quando alguém chega para ele e diz, essa política aqui é muito de esquerda, você está dando muita coisa para a classe trabalhadora, você está fazendo, o Estado está interferindo muito na economia. Sabe o que o Tim Walz diz? O Tim Walz diz assim: você está me acusando de defender a classe trabalhadora? Culpado, realmente eu defendo. Você está me acusando de dar benefícios para os mais pobres? Faço isso mesmo. Você está me acusando de garantir
ensino para mais pessoas e expandir o financiamento na educação pública? Poxa, faço isso mesmo. Você tem razão. Você tem razão. Eu realmente faço isso. E a pergunta é, por que você não faz? Ah, porque você está contra a educação. Entendi quem você é e sua posição. Isso é defender uma agenda, não se deixar ir para defensiva, mas ir para ofensiva. E essa escolha da Kamala Harris, eu estou verdadeiramente surpreso com a inteligência estratégica da Kamala Harris, desde o início desse processo. A Kamala Harris, quando foi indicada pelo Biden, já sabia que teria essa força, o que é que ela fez? Ela colocou na lista dos candidatos à vice-presidência os que seriam os prováveis adversários dela. E aí conseguiu que todos eles declarassem apoio a ela. Estratégia, isso daí parece que a Kamala Harris leu Maquiavel. Isso daí é uma estratégia muito inteligente. Entendeu? Aquela coisa de quem é estrategista mesmo. Uma coisa que eu defendo muito aqui, a gente tem que ter princípios, defender uma agenda pró-classe trabalhadora, mas tem que, ser estratégico. A Kamala Harris não é muito de esquerda, não, mas na estratégia ela vai bem. E escolheu super bem um político ágil, um político que é bom no debate, que é bom na troca, que se for para um debate com o vice do Trump, o tal do J.D. Vance, vai esmagar aquele cara. Vai ser uma coisa assim épica. O Tim Walz vai botar o J.D. Vance no chinelo. Outra coisa boa de escolher o Tim Walz, quanto mais entrevistas o Tim Walz fizer, o Tim Walz é um excelente nessa coisa da comunicação. Quando tentam pressionar ele desmonta. Então, eu acho que foi uma escolha assim brilhante. E embora em política externa, nas coisas que interessam para muitos brasileiros, ele não seja nenhuma maravilha, obviamente é muito melhor do que o Trump, em questões como aquecimento global, classe trabalhadora e estratégia, ele foi uma escolha muito boa mesmo. E eu vou falar sobre isso hoje na TV 247, no programa das 5h30, das 5h20, né? Na TV 247 eu estarei lá, então quem quiser assistir, dá uma olhadinha, a gente vai falar mais sobre isso. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.